O Senhor nosso Deus é a maior motivação de estarmos aqui nesta noite. Sem Ele, não estaremos aqui, nem sequer estaremos vivos. Louvado seja o nosso Deus pelas suas misericórdias, pelo seu amor, pela sua bondade sobre as nossas vidas, pelo seu cuidado em nossos corações. Ele é tão bom, meus irmãos. Ele é tão misericordioso, que enviou Jesus Cristo a este mundo para nos salvar, mesmo sem merecermos. Deus, por amor verdadeiro, amor incondicional, mandou Jesus Cristo para morrer, para que tivéssemos vida. Como diz a música que Paulo Baruch e Raquel Novaes cantam: logo eu, tão pobre pecador, logo eu, tão fraco e devedor, logo eu, de graça recebi amor do Pai. Deus é maravilhoso e nós louvamos a Deus. A minha oração, o meu desejo é que o irmão e amigo sintam nesta noite o abraço do Senhor sobre o seu coração e grave desde já também no seu coração: você é especial para Deus. Você é especial para Deus. É claro que comparados à glória de Deus, nós não somos nada, mas como seres humanos, como criação de Deus, e por Ele ter nos amado, nós somos especiais. Abra sua Bíblia, por gentileza, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 5. E eu estarei lendo apenas o versículo de número 14 para a meditação desta noite, sobre o tema despertai-vos já. Efésios capítulo 5, versículo 14. Mesmo assentados como os irmãos estão, eu estarei lendo e os irmãos estarão acompanhando. Diz a palavra do Senhor: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Deus nos abençoe com a leitura de sua palavra. Amém. Às vezes dizer que nós somos especiais para Deus pode parecer algo tão simples, ou uma daquelas frases de efeito. Mas a verdade, queridos irmãos, é que nós somos especiais para o Senhor. Eu lembro que quando eu era seminarista na Primeira Igreja Batista do Parque 10, no Jardim Gá, eu conheci uma senhora. Ela resolveu entrar naquela noite para assistir o culto, participar. E na hora da apresentação dos visitantes, senti que eu deveria dizer para aquela senhora que ela era especial. Eu disse: olha, a senhora é muito especial para Deus. E a igreja acolheu aquela senhora, e no outro domingo ela retornou e entregou seu coração, a sua vida a Jesus. Uns 2 meses depois, nós estávamos conversando, e ela falou a respeito desta frase que eu falei para ela, que ela era especial para Deus. E essa frase já foi amolecendo o seu coração. E naquela noite eu preguei sobre o amor de Deus. E no outro domingo ela entregou a vida, o coração a Jesus. Depois de um tempo, então, nós estávamos conversando e ela falou: pastor, como eu posso ser especial para Deus na situação em que eu me encontro? Estou sem marido, os meus filhos estão perdidos nas drogas, estou passando por um momento muito difícil financeiramente, estou doente, e com tanta gente boa para espalhar na terra, como Deus pode olhar para mim? Eu não passo de uma mulher prostrada, sem marido, sem filhos, sem saúde. Veja só, meu querido irmão, naquela noite uma simples frase já foi fazendo efeito no seu coração. E naquela noite ela entendeu o amor de Deus sobre a sua vida. E é isso que Deus faz conosco, meus irmãos.
ela passou a sentir uma alegria que ela nunca tinha sentido antes. E é assim que Deus faz conosco. Quando nos despertamos e nos levantamos para Ele, para o nosso Deus, Ele mesmo nos dá forças e alegria para segui-lo. Não importa, meu querido irmão e amigo, se você tem passado dias amargos, difíceis, talvez você se ache a pior pessoa do universo, como eu já ouvi algumas vezes: pastor, eu sou a pior pessoa do universo. Mas Deus se importa com você, e Deus quer vê-lo de pé, e por isso Ele enviou Jesus Cristo a este mundo, para nos levantar para a vida eterna, para a salvação que só Cristo pode dar. Certa vez um pregador pegou uma nota de R$100 e mostrou para a congregação e perguntou: quem quer essa nota de R$100? Aí os irmãos levantaram as mãos. Aí ele pegou aquela nota e começou a amassar. Amassou com a mão direita e perguntou: quem quer esta nota? Os irmãos ainda levantaram as mãos. Aí ele pegou a nota, jogou no chão, pisou, ficou esfregando a nota ali, sujando a nota. Aí pegou a nota de R$100 e falou: quem quer a nota de R$100? E os irmãos, achando engraçada aquela situação, continuaram com as mãos levantadas. Aí o pastor guardou no bolso. A lição que ele queria deixar para a igreja é que, mesmo a nota estando naquela situação deplorável, ela continuava tendo o seu valor. Às vezes, meus irmãos, as circunstâncias, as adversidades desta vida nos amassam, nos jogam no chão, e nós achamos que perdemos o valor e que Deus não se importa conosco. Mas para Deus nós temos um valor muito especial. Charles Swindoll dizia que Deus faz coisas surpreendentes. Deus se agrada em levantar ninguéms e usá-los como alguém. Mesmo, queridos irmãos, que estejamos no sentido amassados pela vida, sujos, talvez pelo próprio pecado, ainda assim o Senhor Deus, o nosso maravilhoso Pai, Ele nos ama, nos acolhe em seus braços e nos prepara para servi-lo com alegria. Ele nos exorta, Ele nos corrige, Ele nos perdoa, Ele mostra o caminho, nos dá a direção correta e nos dá condições de prosseguir avante, como diz o nosso diretor executivo da Convenção Batista Brasileira: prosseguindo avante sempre, sem recuar, sem olhar para trás. E a Igreja Batista Eri Norte, ela é uma agência de Deus aqui nesta localidade, que precisa continuar de pé para cumprir com alegria e da melhor forma possível a missão que o Senhor mesmo designou. O texto que lemos diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Uma outra tradução diz: desperta tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo te iluminará. Eu quero destacar algumas palavras contidas neste versículo e trazer algumas lições preciosas aos nossos corações nesta noite. Eu quero destacar então as palavras: desperta, levanta-te e esclarecerá, ou iluminará, dependendo da sua tradução. Em primeiro lugar, eu destaco então a palavra desperta. Desperta é a forma conjugada do verbo despertar. E o versículo que nós lemos começa dizendo exatamente assim: desperta, ó tu que dormes. Quantos aqui gostam de dormir? É bom? Eu tenho dificuldade para dormir, às vezes preciso de um medicamento para dormir. Mas muitos irmãos não conseguem repousar de forma suficiente. Hoje mesmo pela manhã, falando com nosso irmão Odon, ele falou: pastor, passei a madrugada toda acordado, estou cansado. E de fato, queridos irmãos, o sono físico, ele é bom, ele faz bem para a saúde, né, doutor Mourinho? Faz bem para a saúde física. Quem não dorme direito já acorda cansado, já indisposto para o dia. E há uma determinada quantidade de horas que a pessoa, todo mundo precisa dormir para repor as forças, para repor as energias.
Mas o sono espiritual é diferente do sono físico. O sono espiritual, ele faz mal ao coração, faz mal à alma, e ele é perigoso. Tanto é que em diversos lugares da Bíblia, o sono espiritual é comparado com a morte. E há muita gente que está num profundo sono espiritual nesse exato momento. Gente que ainda não se despertou para a salvação. Olhando por este lado, são os perdidos, que ainda não entregaram os corações a Jesus. Gente que mesmo estando na igreja, ainda assim está dormindo. Que são aquelas pessoas que estão perto do altar, mas longe de Deus. E lá em Isaías capítulo 29, versículo 13, diz: este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A triste realidade, queridos irmãos, que entristece os nossos corações, é que também há muitas igrejas sonolentas, espiritualmente falando. Hoje pela manhã eu falei a respeito da importância do fervor que devemos ter. E essa sonolência não tem sido saudável para a igreja do Senhor Jesus. A sonolência traz em si, amados irmãos, o comodismo, a inércia, o desinteresse, o desânimo. Isso não é bom. O apóstolo Paulo, neste contexto, alerta a igreja justamente sobre o perigo que o sono espiritual traz à saúde da alma. Como, por exemplo, o comodismo que impede a igreja de avançar na sua missão. Então, Paulo escreve à igreja, da carta aos Efésios, que estava inserida num ambiente, numa cidade infestada pelo pecado, onde havia idolatrias, bruxarias, manifestações diabólicas. E a igreja do Senhor, fixada naquele ambiente, não poderia estar acomodada, não poderia estar dormindo diante do perigo iminente que estava ao seu redor. E então, através do apóstolo Paulo, vem a palavra de Deus à igreja naquela época, que ecoa também a igreja nos dias de hoje, dizendo: acorda, igreja, desperta, ó tu que dormes. Graças a Deus, a igreja Batista de Norte é uma igreja que não dorme em serviço, porque aqui nós louvamos, adoramos ao Deus vivo. A igreja Batista de Norte é a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Mas nós precisamos estar atentos, para que nem sequer venhamos a cochilar, espiritualmente falando. No Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 33, o evangelista, ao transcrever o sermão profético do nosso Senhor, ele registra uma ênfase que todos nós devemos levar em consideração. Diz assim a palavra do Senhor: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o fim ou o dia. Alguém aqui tem algum amigo ou parente que trabalha de vigilante noturno? Eu tenho alguns amigos. Será que um guarda noturno pode dormir em serviço? Não, né, pastor Alberto? Nem, pelo menos não deve. Imagina pastor Gilson não está conosco, imagina ele chegando lá no colégio dele, na escola dele, à noite, altas horas, e ele encontra ali o guardinha sentado na cadeira, com o bonezinho ali para baixo, roncando. Até imaginei com o bigode voando assim com o ronco. Ele vai estar fazendo o trabalho dele? Não. Porque ele tem uma responsabilidade. O vigilante não pode dormir, porque a função dele é guardar, a função dele é proteger, é colocar em segurança todo o ambiente que lhe foi confiado. Então ele deve estar atento, ele deve estar com os olhos abertos, e para isso ele tem que ser vigilante. Meus irmãos, na vida espiritual, nós não podemos fechar os nossos olhos em instante algum, nem um pouco, nem cochilar. E tem tanta gente que não está nem aí, curtindo a vida. Hoje pela manhã eu falei, tem muita gente fazendo o slogan da vida, daquela música feia: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Aliás,
O compositor dessa música, eu vi uma reportagem nessa semana, ele disse que prefere o inferno, e ele disse que o inferno não deve ser tão ruim. Meus irmãos, há tantas pessoas, tanta gente achando que o inferno não deve ser ruim, e por isso estão com os olhos do coração fechados. Satanás, nós precisamos ficar atentos, meus irmãos, porque Satanás, ele é astuto, ele engana as pessoas, e ele tem uma qualidade interessante, claro que usada para o mal. Satanás é um excelente observador. Atente-se para isso que eu estou falando. Satanás é um excelente observador, só que ele usa essa qualidade para o mal. Satanás, ele está de olhos bem abertos. Enquanto tem muita gente cochilando, dormindo, ele está ali com os olhos abertos, prestando atenção a cada detalhe da nossa vida, prestando atenção na condição que nós estamos vivendo. Então, durma no ponto para você ver o que Satanás pode fazer. Nós não podemos brincar com o inimigo das nossas vidas, porque se você estiver desatento, se você estiver dormindo, ele vai te atacar. E como ele anda de olhos bem abertos, ele é um excelente observador. E ele sabe qual é o meu e o seu ponto fraco. O irmão Joaquim Bigode da Silva, ele não ora, ele não gosta de orar, ele não tem tempo para orar. Satanás sabe. O irmão Joaquim Bigode da Silva não gosta de ler a Bíblia, não tem o hábito de ler a Bíblia. Então eu vou colocar aqui ali alguns falsos profetas para tentar deturpar a palavra de Deus. Queridos irmãos, Satanás está atento à nossa vida. Ele sabe de tudo e ele vai se munindo das nossas fraquezas, das nossas imperfeições, para atuar diante delas a fim de nos afastar de Deus. E é por isso que nós devemos estar com os nossos olhos abertos, com os olhos do nosso coração bem abertos, vigilantes, para que Satanás não possa achar nem sequer uma brecha na nossa vida. Não podemos estar dormindo, porque Cristo está breve, Ele voltará. E nós precisamos estar bem acordados, de olhos bem abertos, fitos no próprio Senhor Jesus Cristo. Eu não quero ficar para trás, este não é o desejo do Senhor. Então nós precisamos estar vigilantes. É tempo de acordar, meus irmãos e amigos. É tempo de despertar. Não diferente da igreja daquela época, nós também estamos inseridos numa sociedade idólatra, corrupta, que nos persegue, cheia de pecado. Mas a igreja, ela precisa caminhar não pelo que ela vê neste contexto, mas pelo que ela crê. Como diz uma música: não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Nós precisamos estar de pé, e a palavra de Deus para nós nesta noite é despertar. Nós precisamos nos despertar para a obra do Senhor, para a vida que Ele nos deu. Não é tempo para comodismo, não é tempo para murmurações, é tempo de despertar, é tempo de trabalhar, é tempo de orar por aqueles que ainda estão num sono profundo porque não conhecem a Cristo, e é tempo de falar do Evangelho para eles, é tempo de despertar e dar as mãos e avançar para o crescimento da obra do Senhor, para a expansão do reino de Deus. Desperta. Esta é a primeira palavra que eu destaco deste versículo. A segunda palavra: levanta-te. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos.
O sono da alma é horrível. Se você for a um cemitério, aqui de Tabatinga, da Asa Sul, do Gama, aliás, eu não me esqueço no dia que eu fui pregar um culto fúnebre no cemitério do Gama, pastor Nilton. Eu não sabia, eu não me lembrava onde era o cemitério. Aí eu coloquei, naquela época, ainda não era tão usado o celular, mas tinha aquele GPS que a gente colocava no vidro do carro, bem grande. Aí eu coloquei no cemitério do Gama. Aí quando eu cheguei, aí a mulher do GPS, você chegou ao seu destino. Eu falei, misericórdia, Senhor. Se eu não fosse crente, eu ia fazer essa palavra, misericórdia. Mas meus irmãos, e ali no cemitério, não há sensibilidade. Aquelas pessoas que estão enterradas ali não podem expressar nenhum tipo de sentimento. E muitas vezes nós não somos comparados a essas pessoas mortas. Nós vivemos como se estivéssemos debaixo da terra. Não temos sentimentos algum. Não temos entusiasmo, não temos alegria, não temos disposição para fazer nada, nem para trabalhar. Parece que nós estamos como os defuntos. E por isso Paulo nos advertiu a igreja, nos adverte dizendo, levanta-te dentre os mortos. Se você, meu querido, se sente cansado, desanimado, com a sua alma sonolenta, o Senhor da minha vida, da sua vida, da nossa vida, Jesus nos convida a nos levantar para a glória de Deus. Você é especial, por isso que eu falo mais uma vez. Você é especial, você é importante para esta missão. Levanta-te para o Senhor nessa noite e diga, Senhor, eis-me aqui, cumpra em mim o teu querer. O Senhor tem nos chamado. O Senhor tem chamado a Igreja Batista do Norte, tem chamado a Igreja Batista Veneza, a Igreja Batista Esperança, tantas igrejas, a igreja em geral, a igreja universal, não somente, não a do Reino de Deus, mas a universal. Todos nós, o Senhor tem nos chamado para nos levantar, nos despertar e nos levantar para a glória do Senhor. Ele está nos chamando nesta noite. Há um hino missionário que diz assim: eu quero fazer o que queres, Senhor, serei sustentado por ti, e quero dizer o que queres, Senhor, que o servo eu deva dizer. Tem um pouquinho aí na nota, mas assentei na letra. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Quando há despertamento da nossa parte, há esclarecimento de Cristo em nós. Eu encerro esta reflexão, em último lugar, destacando a palavra esclarecerá ou iluminará. A luz, queridos irmãos, ela traz conhecimento, ela traz esclarecimento, ela dissipa as trevas. E nós somos chamados a ser luz do mundo. A irmã Etel orou pela manhã, finalizando o culto, dizendo, nos lembrando que diz a palavra do Senhor sobre a importância de sermos sal e luz do mundo. Esta é a missão da igreja, queridos irmãos. Mas para que isso ocorra, eu e você, a igreja do Senhor, precisa estar acordada, em pé, em lugares altos, para brilhar da melhor forma possível a luz que vem do Senhor a todas as pessoas, a fim de que as trevas sejam dissipadas e o reino de Deus seja estabelecido na vida das pessoas. E eu concluo mais uma vez, reiterando, eu me coloco em primeiro lugar que Deus está nos chamando. Deus está chamando a cada um de nós individualmente a um despertamento. Cristo está chamando a mim e a você para nos colocarmos de pé perante Ele, à disposição dEle, para que Ele nos dê condições de estarmos em lugares altos, não porque somos maiores ou porque somos melhores, mas para estarmos numa posição estratégica, para brilharmos intensamente e da melhor forma a luz do Senhor, para que o poder de Deus seja manifestado
através de nós, através do nosso bom testemunho. Mesmo com as nossas limitações, amados irmãos, mesmo com as nossas falhas, Ele nos ama, Deus nos ama, e Ele nos chama ao arrependimento e a um compromisso com o Senhor. Spurgeon dizia que a melhor água ungida é a lágrima do arrependimento. Se há alguma coisa que tem lhe impedido de se levantar para a obra do Senhor, para cumprir a missão que o Senhor mesmo designou, repreenda agora em nome de Jesus, para que você possa estar firme, convicto da sua missão, crendo que o Senhor está com você, comigo, conosco, nos acompanhando, cuidando de nós, porque Ele nos ama. Não deixe, querido irmão, que a tristeza, que as adversidades, que o próprio pecado nos impeçam. Não podemos deixar que estas coisas nos impeçam de caminhar, de viver. E nós precisamos estar atentos para isso. A palavra do Senhor, em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, eu já estou terminando, diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Em nome de Jesus, querido, deixe para trás as coisas que têm impedido de caminhar. Vamos nos despertar. É tempo de despertar. É tempo de levantar, para que Cristo possa manifestar a sua gloriosa luz em nós e através de nós. Que Deus nos abençoe com estes pensamentos.